Hoje mais uma história impressionante, daquelas que você ouve de luz acesa. A ala proibida, o quarto 311. Relato enviado por MLS. Local, Hospital Estadual São Gabriel, Minas Gerais. Ocorrido em setembro de 2018. Eu juro por tudo que é mais sagrado que o que vou contar aqui é real. Não é invenção, não é exagero. Eu sei que pode parecer absurdo, até mesmo impossível, mas eu vivi isso. E por mais que tente esquecer, as noites me lembram. E aquele quarto, aquele maldito quarto 311, ainda vive em mim. Trabalhei por 7 anos como técnica de enfermagem no Hospital Estadual São Gabriel. Um hospital antigo, daqueles com azulejos brancos que parecem sempre sujos, corredores compridos demais e um cheiro constante de éter misturado com algo que ninguém conseguia identificar. Era um ambiente pesado, mas nunca fui de dar ouvidos a histórias de assombração até aquele dia. Tudo começou numa terça-feira. Era 18 de setembro, uma daquelas noites abafadas sem uma brisa sequer. Meu plantão começou às 7 da noite e fui designada para o 3º andar, a ala mais antiga do hospital, onde ficavam pacientes clinicamente estáveis, mas que exigiam observação constante. Mas havia um detalhe. A ala estava quase toda vazia naquela semana, e a maioria dos quartos em reforma. Quase todos, menos o quarto 311. Desde que entrei no hospital, ouvia histórias sussurradas sobre ele. Colegas diziam que ninguém aguentava trabalhar ali, que pacientes tinham surtos repentinos ou viam coisas durante a noite, mas tudo sempre foi tratado como fofoca de corredor. Naquela noite, o quarto 311 estava ocupado por uma senhora chamada Dona Lourdes, 73 anos, internada por desidratação e tontura. Segundo o prontuário, nada de grave, mas bastou dar a primeira olhada nela para perceber que havia algo estranho. Ela estava sentada na cama, olhos arregalados, como se olhasse para alguém atrás de mim. "Boa noite, Dona Lourdes. Tudo bem por aqui?" Perguntei, tentando sorrir para quebrar o gelo. Ela não respondeu. Continuou olhando fixamente para o canto do quarto, como se visse algo se mexendo ali. "Você também consegue ouvir?" Ela murmurou sem tirar os olhos daquele ponto. "Ouvir o quê?" Perguntei, já sentindo um arrepio subir pela espinha. "A menina, ela chora. Ela sempre chora à noite. Não deixa ninguém dormir." Na mesma hora, o estômago revirou. Tentei me manter profissional, anotei os sinais vitais e saí do quarto o mais rápido que pude. No corredor, a luz piscou. Olhei para trás e juro por Deus, o quarto parecia mais escuro que os outros, como se a luz ali estivesse sendo sugada. "Ela também começou?" perguntou Letícia, a enfermeira-chefe. "Como assim também?" "Todos que ficam naquele quarto começam a ver coisas. Primeiro escutam a menina, depois veem." "Ver o quê?" perguntei sem querer ouvir a resposta. "A coisa que está com ela." Voltei ao posto tentando esquecer o que Letícia dissera. Eram quase 2 da manhã quando ouvi o grito, alto, cortante. Veio do 311. Corri com o coração na garganta. Dona Lourdes estava de pé gritando, "Ela tá aqui, ela tá do meu lado!" Apontando pro nada, pro vazio. Ela estava em transe, olhos virados, boca espumando. Sedamos a paciente e ela dormiu. Mas quando virei para sair, vi algo no espelho da pia. Não estava atrás de mim, mas estava ali. Uma menina. Cabelos negros, rosto pálido, olhos escuros. Sem brilho, sem vida. Ela me olhava, a boca tremia, mas não saía som algum. Pisquei. Ela desapareceu. Mas o frio que ficou foi como se tivesse me atravessado. Desde então, tudo mudou. Passei a ter pesadelos. Sempre o mesmo corredor, sempre a mesma porta se abrindo e eu sendo puxada para dentro. Passei a ouvir choros de criança mesmo fora do hospital, no ônibus, no banheiro, na minha cabeça. Uma semana depois, Dona Lourdes faleceu. Parada cardíaca durante o sono, mas o que me arrepiou foi o que a enfermeira me contou. "Você sabe o que ela escreveu antes de morrer, né?" Escreveu na parede, com as unhas. Estava escondido atrás da cama. "Ela está presa aqui." Desde então, o quarto foi interditado. Oficialmente, problemas estruturais, mas todos sabem, aquilo não é rachadura, é medo.
O hospital silencia. Os médicos não falam, mas os antigos evitam até passar pelo corredor do 311. E toda vez que alguém novo tenta algo, acontece. Já vi 3 profissionais saírem por depressão profunda. Um deles tentou tirar a própria vida. Dizia que sonhava com uma menina que pedia para sair, mas que quando ele recusava, ela mostrava o que tinha atrás dos olhos. Hoje estou afastada. Não trabalho mais lá. Precisei de terapia de ajuda, mas tem uma coisa que ninguém entende. Eu nunca voltei naquele hospital, mas às vezes em casa eu ouço batidas. 3 batidas fracas, como se alguém pequeno batesse na porta do quarto. E às vezes tem um choro. Um choro que parece vir de dentro das paredes. E quando olho no espelho, às vezes, ela ainda está lá. O quarto 311, o hospital onde o tempo para. Relato enviado ao canal Contos da Cripta. Me chamo Leandro. Sou técnico de enfermagem há mais de 12 anos. Já vi muita coisa nos plantões da madrugada, mas nada. Nada chega perto do que vivi em 2018, em um hospital no interior de Minas Gerais. Juro por tudo que me é mais sagrado. Aquilo não era humano. Desde aquele dia, eu nunca mais dormi sem uma luz acesa. Era uma noite abafada de novembro, e eu estava no plantão noturno da ala de internação do Hospital Santa Carmen. O prédio era antigo, com corredores estreitos, cheiro de éter impregnado nas paredes e janelas que mal fechavam. Um lugar que já carregava um certo peso no ar, sabe? Um silêncio estranho, que parecia respirar junto com você. Naquela noite, o hospital estava relativamente tranquilo. Apenas 7 pacientes internados, nenhum caso grave, tudo sob controle. Eu havia acabado de tomar café na copa e me preparava para revisar as medicações dos quartos. Foi então que recebi uma chamada no rádio. Leandro, o paciente do quarto 311 está chamando. Pode verificar? Eu estranhei. Não havia ninguém no quarto 311. Estava vazio desde que a senhora Marli havia falecido 3 dias antes. Ninguém mais foi colocado lá. O quarto estava em processo de manutenção, inclusive. A enfermeira Camila confirmou pelo rádio. Você ouviu mesmo isso? 311 está lacrado. Mas a chamada no painel era clara. Alguém apertou o botão de emergência do leito. E o botão só funcionava se estivesse ligado na rede elétrica. Fui até lá achando que fosse algum erro de sistema. Quando cheguei na porta do 311, senti um arrepio subir pela minha espinha. O corredor estava mais gelado do que o resto do hospital. E havia um som como se algo estivesse sendo arrastado dentro do quarto. Pensei em chamar o segurança, mas minha curiosidade falou mais alto. Girei a maçaneta devagar, estava destrancada. A porta se abriu com aquele rangido que parece saído de filme de terror. O quarto estava escuro, exceto por um filete de luz vindo da janela. A cama estava vazia, mas o botão de emergência piscava em vermelho. Entrei lentamente e vi que o botão havia sido mesmo pressionado. Mas o leito não tinha colchão, só a estrutura de ferro como haviam deixado dias antes. Tem alguém aí? Perguntei. O silêncio foi absoluto. Dei mais 2 passos e então ouvi uma voz atrás de mim, sussurrando quase dentro do meu ouvido. Ela ainda está aqui. Eu me virei num pulo, e não havia ninguém. Nada. Só o som da minha respiração acelerada e o coração quase saindo pela boca. Decidi sair dali, mas antes de alcançar a porta, algo me chamou a atenção. O vidro da janela estava embaçado, como se alguém tivesse respirado próximo, e havia uma palavra, escrita com o dedo no vidro. Volte. Saí do quarto correndo. Camila me viu pálido e perguntou o que houve. Quando contei, ela ficou tão assustada quanto eu. Decidimos, por precaução, ir até a sala de monitoramento para verificar as câmeras do corredor. E o que vimos, até hoje me dá náusea só de lembrar. Por volta das 3h12 da madrugada, uma figura apareceu nas imagens do corredor do 3º andar, indo em direção ao quarto 311. Era uma mulher de cabelos longos, vestida com o avental hospitalar descalça, mas o rosto era um borrão escuro, como se algo na câmera impedisse de captar seus traços. Ela parou na porta do 311 e ficou ali, parada, por exatos 9 minutos. Depois, simplesmente, desapareceu. Sem sair dali. Ela não se moveu,
Não entrou, nem saiu. Só sumiu. Como se tivesse evaporado no ar. Eu juro, não há cortes na gravação. Nenhuma falha técnica. A imagem mostra a mulher ali e depois, nada. No dia seguinte, contei ao diretor do hospital. Ele pediu para não comentarmos com os outros funcionários. Disse que casos assim já tinham acontecido e que havia registros, mas que eram confidenciais. Foi quando descobri que o quarto 311 já tinha sido palco de outros episódios, todos similares. Em 2007, uma enfermeira se jogou da janela daquele mesmo quarto após relatar ver sombras que sussurravam seu nome. Em 2013, um paciente em estado terminal enlouqueceu e tentou arrancar os olhos com uma colher, dizendo que os rostos no teto não o deixavam dormir. Depois disso, decidi pedir transferência para o pronto atendimento. Mas mesmo longe daquela ala, às vezes ouço alguém chamando no rádio. Quarto 311, botão de emergência acionado. E não há ninguém lá. Ninguém. O quarto continua interditado, mas o sistema insiste em acusar chamadas. E o mais perturbador aconteceu 1 ano depois. Estava em casa de férias quando recebi uma notificação no celular. Era uma chamada de vídeo. O número era desconhecido. Atendi por impulso. E na tela, por 2 segundos, vi o quarto 311, exatamente como era, com a luz vermelha piscando. E atrás da cama, a mesma mulher, com o rosto borrado. Só que dessa vez, ela sorriu. Desde aquele dia não atendo mais chamadas desconhecidas. Troquei de cidade. Nunca mais entrei em hospitais. Ainda acordo às 3h12 da madrugada todas as noites, sempre com a sensação de que há alguém ao pé da cama, alguém esperando que eu volte para o 311. O quarto 616. O sussurro que me persegue. Relato enviado por LRS, enfermeira há mais de 12 anos. Meu nome é Letícia. Sou enfermeira há mais de 12 anos e até hoje nunca consegui esquecer o que vivi naquela semana. Isso aconteceu no hospital onde eu trabalho até hoje, mas eu nunca mais fui a mesma. Quando conto, as pessoas me olham como se eu tivesse enlouquecido, mas tudo o que digo é real. O que aconteceu no quarto 616 ainda me tira o sono. Naquela semana eu estava no plantão da madrugada. Plantões longos, silenciosos, apenas eu e mais 2 técnicos cobrindo os andares. Era inverno e o hospital ficava especialmente sombrio com as luzes mais fracas e aquele silêncio opressor. Eu sempre evitei trabalhar no 6º andar. Todos diziam que era tranquilo, mas havia algo naquele andar que me fazia querer sair correndo. Na segunda-feira, a supervisora me avisou que haveria uma paciente nova, transferida de outra unidade psiquiátrica. O nome dela era Mariana de Sá, jovem, apenas 19 anos. Tinha tentado o próprio suicídio 2 vezes e estava sendo internada para observação e tratamento. Ela está no 616, disse a supervisora. E foi ali que tudo começou. O quarto 616 ficava no fim do corredor mais distante, do lado direito. Ninguém gostava daquele quarto. Enfermeiros antigos diziam que ele era carregado, mas ninguém explicava por quê. Eu sempre achei que fosse superstição, até conhecer Mariana. Na primeira noite, fui levá-la ao banheiro. Ela me olhou com olhos fundos e murmurou: "Eles não me deixam dormir aqui." Assustada, perguntei: "Quem, Mariana?" Ela apertou meu braço com força. Olhou para o teto. "Eles falam, à noite. Ficam andando no teto. O quarto não quer que eu saia viva daqui." Aquilo me arrepiou, mas pensei que fossem delírios. Pacientes psiquiátricos costumam ter episódios assim. Dei um calmante leve e tentei tranquilizá-la. Mas naquela mesma madrugada, algo estranho aconteceu. Era por volta das 3 da manhã. Os monitores de pressão começaram a apitar sem motivo. Luzes começaram a piscar no corredor. Fui verificar a ala. Quando passei em frente ao quarto 616, ouvi sussurros, baixos, pressionando meus ouvidos, como se estivessem dentro da minha cabeça. Parei, encostei o ouvido na porta. Ela é dele agora. Foi isso que ouvi. Claramente. Não havia ninguém no corredor. Mariana dormia sozinha. Entrei no quarto. Ela estava deitada, olhos abertos,
imóveis, olhando para o teto. Você ouviu eles? Sussurrou ela sem mover os lábios. Meu sangue gelou. A temperatura no quarto parecia muito mais baixa que o resto do andar. Quando olhei para o teto, vi marcas, riscos, como garras arrastadas no forro de gesso. No dia seguinte, chamei o técnico de manutenção. Ele riu da minha preocupação. Disse que devia ser rachadura comum. Mas quando ele entrou no 616, saiu de lá branco. Tem algo errado naquele teto. Eu escutei um barulho, como alguém rastejando ali dentro. Na noite seguinte, Mariana estava agitada. Andava de um lado para o outro, murmurando palavras que eu não entendia. Quando me aproximei para acalmá-la, ela gritou: "Você está aqui com ele? Você também é uma delas, ele não vai me levar." Ela tentou se jogar contra a parede. Tivemos que contê-la. E enquanto a segurávamos, ela gritava o mesmo nome: "Salazar! Salazar!" Perguntei à psiquiatra no dia seguinte se ela conhecia esse nome. A médica ficou pálida. Disse que em 1984, um médico chamado Dr. Salazar se jogou da janela do quarto 616. Após anos tratando pacientes com métodos violentos, ele enlouqueceu. Disse que o hospital tinha olhos e que as paredes cochichavam à noite. Pensei que fosse coincidência, até que tudo ficou ainda mais sinistro. Na quarta noite, fui acordada com o som de alguém chorando no corredor. Achei que fosse Mariana fora do quarto. Mas quando saí, o corredor estava vazio. Não havia ninguém. E o choro continuava. O som vinha do teto. Olhei para cima e, juro por tudo que é sagrado, vi uma sombra se mover pelas placas do gesso, como se algo rastejasse lá dentro. Rápido, animal, mas grande demais. Voltei para o posto de enfermagem tremendo. Na quinta-feira, Mariana não quis sair da cama. Disse que ele estava ali, no canto do quarto. "Você não vê?" dizia ela. "Ele está ali parado, sorrindo, esperando eu dormir." Nessa noite, instalei uma câmera escondida no quarto. Só para tirar a dúvida. Nunca fui dessas, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não era só psicológico. Quando fui ver as imagens no dia seguinte, quase vomitei. Às 3h37 da madrugada, a câmera captou uma figura, escura, enorme, saindo do canto do quarto, caminhando até a beirada da cama e se curvando sobre Mariana. Ela não se mexia, mas os batimentos cardíacos dela estavam a 160 por minuto. A máquina apitou e a imagem sumiu. A câmera desligou sozinha por 20 segundos. Quando voltou, Mariana chorava em posição fetal. No sábado, ela desapareceu. Simplesmente sumiu, sem arrombar a porta, sem alertar ninguém. O quarto estava trancado por dentro, a janela trancada. E a única coisa que encontramos foi uma frase escrita na parede: "Eu fui levada. Agora ele quer mais." A diretoria abafou o caso. Disseram que foi fuga. Nunca encontraram a garota, nem sinais de arrombamento. Os registros do quarto foram apagados. A câmera de segurança sumiu. Eu pedi transferência de andar. Nunca mais subi ao sexto. Mas de vez em quando, mesmo no primeiro andar, ouço o sussurro: "Ela é dele agora." Se você escutou isso tarde da noite, fuja. Nunca entre no 616, porque ele não esquece de quem escuta seus sussurros. E você já escutou. O quarto 616. Vozes na asa leste. Relato enviado por MGS. Enfermeira, 39 anos. São Paulo, SP. Quando escrevo isso, ainda ouço as vozes. Mesmo agora em casa, longe daquele maldito hospital, o sussurro parece escorrer pelas paredes. Eu tentei esquecer, juro. Mas há coisas que a mente não consegue apagar por mais que a gente deseje. E se você chegou até aqui, cuidado com o que vai descobrir. Meu nome é Mariana. Sou enfermeira há mais de 15 anos e já vi muita coisa ruim. Gente morrendo de forma horrível, acidentes grotescos, até casos de surtos violentos dentro da emergência. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquele plantão no Hospital São Gregório, na zona norte de São Paulo. O São Gregório já tinha fama estranha. Fundado nos anos 50, o prédio era gigantesco, com corredores estreitos, pé direito alto, e uma ala antiga fechada há décadas. Diziam que era por risco estrutural, mas a verdade, bem, eu descobri depois.
Tudo começou numa madrugada de sexta-feira, plantão dobrado. Só estávamos eu, a técnica Joana e o vigia do turno, o seu antenor. Cerca de 3 da manhã a energia oscilou. As luzes piscaram 1, 2 vezes e depois voltaram. Mas quando voltaram, havia algo estranho no sistema. As câmeras de vigilância travaram e as portas automáticas da ala leste se destravaram sozinhas. Essa ala estava isolada há anos. Nenhum paciente era levado para lá. Era só escuridão e silêncio. Joana viu isso? Perguntei. Ela se aproximou do monitor. As câmeras pararam, tá tudo preto, que estranho. É a ala leste, aquela parte que ninguém entra. Aquela tranca é elétrica. Deve ter dado pane. Ou alguém mexeu. Joana riu nervosa, mas o riso não durou. Logo depois ouvimos o primeiro barulho, um estalo metálico, como se uma maca tivesse sido empurrada e colidido com algo. Veio de lá, do final do corredor, do acesso trancado. Fui até a porta e vi que o bloqueio eletrônico estava com o visor piscando vermelho. Isso está aberto, murmurei. Não vai lá, Mari. Você sabe o que dizem. O que dizem não importa. Preciso ver se tem alguém lá. Peguei uma lanterna e fui sozinha. A cada passo, o som do meu sapato ecoava como uma ameaça. A escuridão ali parecia ter peso. Era como se o ar estivesse mais grosso, mais denso. Quando cheguei à entrada da ala leste, o cheiro mudou. Um odor de mofo, ferrugem e algo mais. Algo podre, fétido, como carne vencida. Virei a lanterna para o lado e foi aí que vi. Havia marcas no chão, trilhas de algo escuro, viscoso como sangue seco. Iam em direção ao antigo elevador de serviço, desativado há anos. Quando apontei a lanterna para o poço, senti algo gelado subir pela espinha. Ali, atrás da grade, 2 olhos refletiram a luz de volta. Eles estavam abertos. Não era um animal, era humano. Saí correndo. Voltei para o balcão central, ofegante. Joana estava pálida. Você viu? Tinham olhos lá dentro. Tinha alguém no elevador? Alguém ou alguma coisa, ela respondeu. Ligamos para o seu antenor, mas o rádio não funcionava. O telefone fixo estava mudo. Os celulares sem sinal. O hospital parecia isolado, como se estivéssemos em outra dimensão. Foi quando a campainha do quarto 616 tocou. O quarto 616 estava vago. Não havia paciente lá há meses. Era uma das salas na ala leste e deveria estar trancada. Mas o som da campainha era claro, insistente. Joana começou a chorar. Esse quarto foi onde aconteceu aquela morte, ela disse. Que morte? Você nunca soube? A médica que se jogou do 6º andar. Foi lá. Ela surtou, trancou 3 pacientes com ela e matou todos antes de se matar. Engoli em seco. Eu lembrava vagamente de uma história assim, mas achei que fosse lenda de corredor. Acha que alguém está invadindo o prédio? Algum morador de rua? Eu prefiro isso do que o que realmente acho que está acontecendo. Mesmo tremendo, peguei o chaveiro do hospital e fui com Joana até o 616. A porta estava entreaberta. O cheiro era pior ali. O chão manchado. Quando entramos, as luzes se acenderam sozinhas. As camas estavam viradas, como se tivesse havido uma briga. As paredes tinham marcas símbolos, palavras em latim, arranhões profundos. Joana caiu de joelhos. Isso estava aqui esse tempo todo? E então ouvimos uma voz, um sussurro seco, feminino. Vocês me deixaram aqui. A lanterna falhou. A luz apagou. E no breu, algo se moveu. Foi rápido. Um estalo, um grito. Joana sumiu. Eu ouvi os passos correndo, o barulho da porta batendo. Corri atrás, mas o corredor se transformou. Não era mais o mesmo. As paredes pareciam se fechar, como se o prédio respirasse, contraindo e expandindo. Gritei por Joana. Nada. Só o eco do meu próprio desespero. Encontrei o elevador aberto, com sangue escorrendo da porta. No chão, uma das sapatilhas dela. Apertei todos os botões. Nenhuma resposta. Desci pelas escadas, correndo, tropeçando. Quando cheguei no térreo, vi o seu antenor caído perto da recepção, com os olhos arregalados e a boca congelada num grito mudo. Ele estava morto, mas sem nenhum ferimento. Fugi, abandonei tudo, minha bolsa, meu crachá, nunca mais voltei.
No dia seguinte, vi nos jornais que o hospital teve um curto-circuito e que 3 funcionários desapareceram misteriosamente. Tentaram abafar, como sempre. Mas eu sei o que vi. Joana ainda está lá, ou o que sobrou dela. E desde então, às 3h da manhã, eu ouço a campainha. A campainha do 616. Toque, toque, toque. Eles não deixam ninguém ir embora. O 5º andar. Relato enviado para Contos da Cripta Olá. Me chamo Vanessa. E até hoje eu me pergunto se o que vivi foi real ou se enlouqueci naquele hospital. Esse relato é verdadeiro. Eu juro por tudo que tenho. Não quero fama nem atenção. Só preciso dividir o que aconteceu comigo antes que eu mesma me esqueça. Ou pior, antes que aquilo me encontre de novo. Era 2018. Eu trabalhava como técnica de enfermagem num hospital de médio porte no interior do estado, o Hospital São Felipe. Apesar de antigo, era um lugar muito respeitado na cidade. E por mais estranho que pareça, ele funcionava normalmente, apesar das reformas constantes e dos rumores entre os próprios funcionários. Todo hospital tem suas lendas, né? Vozes, aparições, elevadores que se movem sozinhos. A gente ouve, ri e desacredita, até que um dia você para de rir. O boato mais falado entre nós era sobre o 5º andar. Ele havia sido desativado em 2004, após um incêndio que oficialmente matou um paciente e feriu uma enfermeira. Mas os mais antigos juravam que houve mais mortes. Algo foi abafado. Desde então, o andar foi trancado. Nenhum paciente era levado até lá. E todos nós recebemos ordens claras. Nunca usar o elevador B depois das 23 horas, porque ele, às vezes, parava no 5º andar. Na época, eu achava isso só uma forma de assustar os novos. Até a noite do meu plantão extra de sábado. A chefe pediu que eu ficasse até mais tarde, porque faltaram 2 técnicos. Aceitei. Plantão noturno sempre paga mais e eu precisava. Era por volta das 2 da manhã. A ala estava silenciosa. Um paciente do 3º andar pediu ajuda para trocar o soro. Fui sozinha, como de costume. Quando terminei, apertei o botão do elevador B, que era o mais próximo da ala de clínica médica. As portas se abriram normalmente. Entrei, apertei o térreo e fiquei olhando meu reflexo no espelho embaçado. Mas quando as portas se fecharam, eu ouvi um estalo e o número 5 se acendeu sozinho. Eu não apertei aquele botão. Tentei cancelar. Apertei o térreo de novo. Nada. O elevador começou a subir gemendo, como se estivesse cansado de funcionar. Eu senti um frio subir pelas costas. Não era um frio comum. Era um frio que vinha de dentro. O tipo de frio que só sente quem está perto de algo que não é deste mundo. As portas se abriram e diante de mim estava o que restava do 5º andar. Escuro, cheiro de queimado. As luzes piscavam como se estivessem tentando decidir se acendiam ou apagavam. Eu devia ter ficado no elevador. Eu devia. Mas uma voz sussurrou: "Me ajuda." Era feminina fraca, quase um suspiro. Saí do elevador hesitante. Andei lentamente pelo corredor. O som dos meus próprios passos parecia ecoar, como se algo me seguisse. As paredes estavam chamuscadas, como se o incêndio tivesse ocorrido há uma semana, não anos. De repente ouvi um barulho atrás de uma porta parcialmente aberta. Era o quarto 512. Quando toquei a maçaneta, senti algo quente, como se tivesse acabado de ser queimada. Mesmo assim, empurrei a porta. E o que vi me marcou para sempre. Dentro do quarto havia uma maca com marcas de unhas no colchão, como se alguém tivesse se agarrado a ele com força. As paredes estavam riscadas com palavras, não com nomes. Centenas deles, todos escritos com alguma substância escura que eu rezei para ser tinta. E no canto do quarto havia uma mulher, sentada. Os cabelos cobriam o rosto, o uniforme de enfermeira rasgado, chamuscado. Ela se balançava para frente e para trás, murmurando repetidamente: "Não era para estar aqui, não era para estar aqui." Eu fiquei paralisada. Dei um passo para trás e o piso rangeu. Ela parou de murmurar. Levantou a cabeça devagar. Os olhos, meu Deus, os olhos dela estavam negros como buracos sem fundo. E então ela gritou. Um grito agudo, visceral. Não era humano. Aquilo não era humano.
Corri para o elevador que, por sorte, ainda estava com as portas abertas. Apertei todos os botões, desesperada. As portas fecharam lentamente como se resistissem. E antes de se fecharem completamente, vi a enfermeira parada no corredor sorrindo e murmurando algo. Agora você sabe. Agora você não vai sair. O elevador desceu, parando no 3º andar. Corri como nunca. Não falei nada para ninguém naquela noite. Mas desde então as coisas mudaram. Passei a ouvir passos atrás de mim nos corredores, mesmo quando estava sozinha. Os pacientes começaram a relatar sonhos, com uma mulher de uniforme queimado. Um senhor idoso, com Alzheimer, segurou meu braço e disse: "Você esteve lá, agora ela te vê. Ela sempre vê quem a encontra." Pedi demissão uma semana depois. Ninguém acreditou no meu relato. Disseram que foi o cansaço, o estresse do plantão noturno. Mas algo me seguiu daquele lugar. Luzes da minha casa piscavam às 2 da manhã. Meus espelhos começaram a embaçar com frases escritas do lado de dentro. A mais recente foi há 2 dias. Quarto 512, volta aqui. Se você está ouvindo isso, por favor, se estiver em um hospital antigo, nunca entre no elevador B depois das 23 horas. E se por algum motivo ele parar no 5º andar, não saia. Nem tudo que foi fechado ficou enterrado. Algumas portas foram seladas por um motivo. E se você abrir, pode não conseguir fechar novamente.